Olá, minha gente! Uma vez mais com vocês aqui na nossa profissão terapeuta. Isso mesmo, o mundo nunca precisou tanto deles quanto agora. Em plena época de pandemia e de pandemônio, nós estamos aqui trazendo cada dia para vocês uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, alguém que doa, que aconchega, que trabalha, que acolhe, que ouve. Eu estou falando agora do nosso amigo, o Arney. Tudo bom, Arney? Tudo bem, Robson? Prazer estar com você nesse programa sensacional, né? E não poderia ser diferente, uma vez que, como trabalho com terapia, eu fiquei encantado com o lançamento e falei, gente, que interessante. E fiquei mais feliz de saber que eu poderia estar aqui com você, dividindo um pouco essa experiência. Dividindo, não. Você vai falar 99% e eu 1%. Espero que seja assim. E aí, Arney, como é que foi a sua descoberta dessa vocação para ser terapeuta? Em que momento da sua vida você descobriu essa vocação? O Robson, muito interessante, porque, na verdade, surgiu quando criança. Eu estava dentro da escola e, naquele dia, houve uma palestra de uma psicóloga bem interessante que foi falar sobre saúde mental e emocional. E eu fiquei vislumbrado de ouvir, né, aquela fala dela e as possibilidades da gente promover em nós essa saúde mental e emocional. Então, começou ali, só que, naturalmente, né, como criança, isso passou por um certo tempo e outros projetos de vida, até que quando eu tive a oportunidade de conhecer a Casa de Verilda Batista, isso ficou ainda mais latente. Mas um belo dia, uma palestra de Cal Mascarenhas na nossa casa sobre PNL, eu falei, não é isso que eu quero. Porque eu sempre achei interessante, me chamava a atenção essa questão das pessoas saberem usar a linguagem de maneira que elas pudessem influenciar o comportamento dos outros. Como ocorreu com essa palestra e outras experiências da minha vida que eu achava interessante, né? Você influenciando a gente com a linguagem. Eu falei, o que eu posso estudar para entender isso melhor? E também aprender a me comunicar melhor. Né? Comunicar comigo mesmo para que eu possa me entender quem eu sou, né? O que eu quero ser, que tipo de pessoa, para dar qualidade à minha vida. E aí a PNL, quando eu ouvi essa palestra, eu falei, não, é isso que eu quero. E comecei a estudar sozinho, né? Ler vários livros e fui percebendo que ali era uma ferramenta que tinha uma relação comigo. E isso é tão interessante também, porque eu estudei, fiz letras para ser professor. E sou professor também até hoje, né? E não deixa de ser uma terapia, né, Arney? Nossa, fantástica. E a comunicação o tempo inteiro, né? A gente interage com os alunos o tempo inteiro, eles trazem os seus problemas emocionais para dentro da escola. E a PNL é uma ferramenta que me ajuda, inclusive, a fazer essas abordagens para melhorar a minha comunicação com os alunos, mas, sobretudo, percebê-los como alguém, como eu também, que tenho as minhas dificuldades, o desejo e a vontade de se cuidar, né? Porque quando criança eu tive muitos problemas no sentido de não entender as emoções que ocorriam comigo. E acaba isso sendo um estímulo para você procurar soluções, né? Soluções. Eu falava, qual o problema eu ter medo? Né? Qual o problema eu ficar magoado com alguém, algo nesse sentido? Por que eu não posso sentir isso? Porque o que eu ouvia das pessoas quando eu procurava ajuda era, isso não é coisa de homem, né? Você tem medo, que bobagem. E medo não é coisa, não, você tem que mudar, isso não é assim. Mas eu falava, como mudar? Né? Como? Se eu sinto aquilo, como eu vou evitar a expressão daquilo que eu sinto? E aí a PNL me deu ampliou e me fez cada vez mais apaixonar pela comunicação, pelas emoções, né? E isso me libertou bastante em vários sentidos. Pois é, e o Arney, você falou que é professor. Como você chegou a romper com o trabalho de educação e passar para
ser terapeuta ou concilia bem os dois? Vou romper. Vai romper. Ainda não, até porque, Robson, eu percebi, mas tem um projeto muito breve para que isso aconteça, né? Porque eu percebi que era um campo, um laboratório bem interessante para aplicar interessante as isso. minhas técnicas. Né? Eu lido, por exemplo, diariamente, agora online, né? Mas diariamente com cerca de 1.000 pessoas, porque eu trabalho numa escola, que um turno eu sou coordenador, vice-diretor, tenho que lidar com desafios emocionais de servidores, mas também dos alunos, dos pais. E a partir do momento que eu estudei PNL, eu passei a experimentar dentro do próprio trabalho como professor, modelando as pessoas, querendo entender o comportamento delas e mais, ajudá-la. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a mudar essa visão de vida? Sair dessa pobreza espiritual, né? Porque na Uniespíritos a gente aprende isso, né? A gente se libertar espiritualmente, nos conhecer, reconhecer as nossas habilidades e fazer com que nós transformemos, mas ajudar o outro. Então, por essa razão ainda, que eu tenho usado esse recurso, porque eu tenho vários trabalhos de modelagem que eu fiz dentro da própria escola. Que isso. Né? De Ou entender seja, comportamentos. realmente foi um laboratório, né? Laboratório. Muito interessante. Isso não conflita em algum momento, assim, por exemplo, eu quero me lançar como terapeuta e assumir totalmente, mas ao mesmo tempo eu tenho que dividir por hora ainda. Isso não é um conflito ou é pacífico isso dentro de você? Sim, eu acho que são as duas coisas. É um conflito e é passível de você ajustar. Mas, ao mesmo tempo, isso tem sido um estímulo para que eu compreenda que se esse conflito permanecer, o meu trabalho, que é o que eu mais desejo, né, e tenho feito, terapeuta, vai realmente dificultar eu ser aquele terapeuta que realmente quero, né? Já trabalho para isso, então, obviamente, o conflito tem visto com esse foco. É porque está na hora de, né, realmente... E Warner, você, por exemplo, você gosta mais de ensinar a PNL ou atender em consultório a pessoa que está precisando da terapia? A gente vai se descobrindo, né, Rosa, com a experiência. Eu gosto muito de ensinar, mas eu tenho percebido que tem sido mais prazeroso para mim o atendimento em consultório. Porque a oportunidade de você ouvir experiências com mais... As pessoas são mais abertas, falam mais, o que o curso às vezes não te proporciona, né? Sim. O aluno espera muito de você aquele aprendizado. Dentro do consultório, não. Você vai ouvir histórias, relacionar com as suas próprias histórias, né? Com suas próprias experiências. E, inclusive, Robson, dividir a sua experiência com o outro. No sentido assim, para ela sentir que ela é uma pessoa humana. Exato. Né? Não é porque eu estou na posição terapeuta que eu seja alguém que está acima de você, conheço todas as soluções para te oferecer e você resolver seus problemas. Né? Não, vou te dar ferramentas. Mas eu já consegui, e é uma coisa que me atrai muito no PNL, é essa eficácia, essa rapidez de resultados. Né? E eu já consegui resolver situações em consultório apenas contando a minha história de uma determinada experiência. Usando esse recurso, né, da metáfora, obviamente, para que essa história possa conseguir acessar, né, dissociar a pessoa daquela realidade dela e ela associar a minha história e, ao mesmo tempo, perceber que existe uma forma de fazer. Então, eu uso muitas minhas histórias de vida dentro do próprio consultório de atendimento e eu percebo que o resultado sempre é muito bom. Então, tem me encantado mais essa coisa de atender, de dialogar, de conversar, de ouvir, né? E nada melhor do que você contribuir, né, com alguém. Eu acho que eu me sinto assim, puxa, estou realmente mais saudável pelo fato de compreender que é possível fazer mudanças. Sabe por que isso é importante para mim, Rob? Eu passei fases da minha vida onde eu tinha uma dificuldade muito grande com medo para tomar decisões, sabe? E com isso, várias situações foram sendo procrastinadas. E eu perdi oportunidades muito importantes. E a PNL me ajudou
exatamente fazer o contrário, né? Vamos romper. Romper com isso. E estou rompendo e vou continuar rompendo. Warney, o maior desafio seu como terapeuta? O maior desafio nesse momento é exatamente a pergunta anterior que você fez, né? A questão de esse conflito entre dois trabalhos. Isso tem sido o maior desafio. Por isso, já tem projeto de resolver essa questão, né? Mas eu não perdi a oportunidade, como eu te falei há pouco, de aproveitar essa experiência, professor, como laboratório, né? Eu tenho lá modelagens, Robson, que eu passo para outras pessoas, os caminhos a partir de uma experiência que eu obtive dentro da escola. Né? Gente, que legal. As pessoas deprimidas, com vários problemas emocionais, e é bem interessante que eu tenho um espaço lá na escola onde eu trabalho, né? Que aí a gente usa os recursos conosco, óbvio, né? As âncoras, até na cadeira que eu assento, né? E às vezes eu ouço o meu aluno que tem um comportamento X, mas quando você vai avaliar, o comportamento X é em função de uma incongruência emocional que ele vivencia. Sim, sim. Né? E aí você oferece recursos para aquele adolescente, porque lá eu trabalho com crianças de 11 anos até adultos como nós, e é muito interessante quando você oferece recursos com simples perguntas. E ele se percebe. Ele a raciocinar. Isso, raciocinar. Warney, e o desafio com cliente? Qual o maior que você já teve até hoje? Olha, eu tive vários, mas eu posso citar um. Foi bem interessante, porque é uma senhora jovem, e casada, e tinha 2 filhos. E um dos seus filhos não era filho do marido dela. Eles tiveram uma dificuldade como qualquer casal, e numa experiência, né, extraconjugal, ela se engravidou. Então ela sofria muito com isso, porque ela não contou para o marido dela. E foi um desafio que eu falei, meu Deus, né? Como vou atuar numa situação dessa? Eu nunca havia vivenciado uma experiência como essa, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande. Mas foi sensacional, porque o resultado foi bem interessante, porque aquelas crenças nossas, né, Rob, de achar que se eu falar alguma coisa para você que foge do padrão que a sociedade estabeleceu, ou do seu ou do meu, pronto, você vai se revoltar comigo completamente, isso vai ser um conflito que não vai mais resolver. Até porque ela continuava amando o próprio marido. E foi muito interessante que ela resolveu contar, porque para ela era importante que se expressasse, né? Aquilo era importante, era o recurso dela para se libertar daquela... E aliviar, né? Exato. E ela me ligou, né? Logo após que conversou com o marido, assim, extasiada, porque ele teve uma reação completamente diferente do que ela imaginava. Pois é, a gente acha que todo mundo vai achar ruim, vai acontecer um desastre e tudo, e a vida dá uma reviravolta, né? Pelo contrário, né, ela sentiu assim, um apoio muito grande, né, um respeito. Então, mas foi um desafio, né? Se lidar. Até ela chegar a essa conclusão, né? Misericórdia, né? Qual é o recurso que eu posso proporcionar a essa pessoa, né? Porque a gente é humano, né? Porque você é terapeuta, E aí, agora o que eu faço com essa peça? Eu já tive casos que a pessoa que falava comigo, enquanto ela falava assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho resposta para isso, né? E teve uma vez que eu improvisei a resposta e deu tão certo, mas tão certo com a pessoa, que eu fiquei duvidando depois de falar assim, gente, foi uma improvisação ou uma intuição? Intuição. E depois eu comecei a aplicar esse mesmo recurso que eu apliquei com essa senhora, eu apliquei com outros consulentes. E deu certo também. Eu falei, olha, mas não é que funcionou? Fantástico. Mas enquanto ela me contava, eu falava assim, meu Deus, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Nunca vi um caso desse na minha vida, nunca estudei nada. Aí eu peguei e falei assim, vou te dar um para casa para você fazer. E deu para casa. Interessante. 20 dias depois, a pessoa liga para o meu secretário, aí nessa época eu ainda trabalhava em São Paulo, eu falei, fala com o Robson que deu certo, isso dá ótimo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí depois eu falei com ela, assim, olha, eu mandei você fazer porque eu não tinha outra solução. Veio a ideia na hora e funcionou. Isso não é uma técnica. Sim. Né? Funcionou. E aí, depois que funcionou, é que eu transformei numa técnica.
elaborei melhor. Isso é muito interessante. Essas experiências de consultório são bacanas também, que têm me deixado cada vez mais interessado pelo trabalho, é exatamente isso. Né? Você aplica algo, eu busco assim as técnicas que eu conheço, e falo, mas isso aqui, nenhuma dessas vai ser aplicável. E aí eu crio uma coisa. Outra coisa. E funciona, né? E funciona. Se não funcionar, também valeu. Experiência, bom, talvez possa funcionar para um outro tipo de situação. Exato. Né? Mas aí, isso é uma descoberta muito interessante, Robson, porque eu sinto mais motivado. Né? E a gente sabe, os estudos que a Geverilda me proporcionou e proporciona até hoje, né? Os conhecimentos que a gente tem do tratamento integral, conhecer o campo energético, físico, fisiologia, anatomia, quando nós estudamos isso há muitos anos atrás. Às vezes eu falo sobre isso e associo comportamentos com funções, né? De neurotransmissores específicos. Eu falei assim, gente, como você sabe disso? Eu aprendi lá com a Geverilda, né? E aí essa gama de possibilidades, porque é muito bom ajudar o outro. Você vê a mudança, a transformação, né? Isso é muito bom. Isso me encanta, né? Porque eu também preciso de ajuda, né? Então, quando alguém me ajuda, me proporciona alguns recursos para que o Arney cada vez mais saia dessa caixa, então, por que não, né? E nesse momento, então, nem se fale, né, Robson? Pois é, minha gente, seu grande amigo Arney Ribeiro, caminhando junto há anos, eu nem sei, só sei que é do século passado que a gente começou a caminhar juntos, né? Com certeza. E o Arney é um excelente terapeuta, ele trabalha na formação também de outros terapeutas, além de clinicar também. Este é o nosso programa Profissão Terapeuta, para mostrar a você que existem caminhos de acolhimento, de aconchego, de abraço, de escutatória. Existem formas de você ajudar o mundo, porque o mundo nunca precisou tanto de você, nunca precisou tanto deles, os terapeutas, tanto de nós quanto hoje. Este é o nosso amigo, o Arney Ribeiro. Muitíssimo obrigado, Arney. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos vocês. Um abraço.